Um dos maiores sonhos de quem está aprendendo a falar inglês é conseguir falar naturalmente, sabe? Sem travar, conseguindo entender o que estão dizendo, sabendo quais palavras usar. Porém, infelizmente, isso não é a realidade da maioria dos alunos. Sendo assim, no Café com o Master de hoje, a gente vai te ensinar o passo a passo para você nunca mais travar no inglês e conseguir falar naturalmente. You ready? Let's go! Hello there! Eu sou o Kleber, fundador e presidente da LOL Idiomas, e se você quer aprender a falar inglês fluentemente, toda terça, 7 da noite, a gente tem uma live gratuita aqui no nosso canal, então já deixa anotado, se inscreve e bota o sininho para não perder esse conteúdo. Agora, falando sobre por que a gente trava no inglês, primeiramente a gente tem que entender por que isso acontece, né? Geralmente a gente começa a travar no inglês porque às vezes a gente não tem vocabulário suficiente, a gente fica com vergonha na hora de falar, a gente não pratica, a gente não tem com quem conversar, não tem como usar o inglês no dia a dia, nosso dia, muitas coisas podem acontecer para te travar. Porém, a boa notícia é que tem uma solução para cada uma delas. E a partir de agora, anota o passo a passo para que você não trave mais no inglês. Tá pronto? Bora lá! Primeira dica: comece do zero. Como assim? A maioria das pessoas hoje em dia que estão tentando aprender a falar inglês, elas estão começando de forma aleatória. Muitas delas pegam um vídeo em um canal, um story, um post, uma dica com alguém, uma dica com outro, e aí você não chega a lugar nenhum. Você tem que seguir uma linha de raciocínio e seguir, porque é isso que vai fazer com que você consiga falar fluentemente. Eu conheço pessoas que já estão há mais de 10 anos tentando aprender inglês através de vídeos aleatórios e até hoje não falam. Mas, Kleber, por que isso acontece? Basicamente, quando você pega um vídeo de aula de inglês aleatório na internet, o que vai acontecer? Você não vai pegar o primeiro passo. Às vezes você vai começar já pelo 8º passo. E esse espaço que você tem aqui, você fica perdido, porque e aqui, como que eu faço para falar essas coisas? E aí você tem aquele inglês meia boca, sabe aquele meio que embromation? E aí você vai só improvisando de um modo mais ou menos e por causa disso você se desanima e não consegue chegar até a fluência. Legal? Então essa é a primeira dica, comece do lugar certo. Segunda dica, busque uma escola. A melhor forma para você ter uma linha lógica de raciocínio do primeiro passo e na sequência certa é através de uma escola de idiomas. Ah, mas eu já tentei e não deu certo. Às vezes pode ser que você tentou a escola errada. Existem várias escolas de idiomas e cada uma delas ensina com um método diferente. Tem escolas que, por exemplo, ensinam através da gramática. Então eles pegam o verbo to be, o pronome, o substantivo, e você fica supletivo, e isso é ruim, no meu ver. Porém, existem escolas que ensinam através da prática, que no meu ver é a melhor forma que existe para você falar inglês. Então você consegue interagir, você consegue conversar, você consegue ter da primeira aula até a última numa linha lógica de raciocínio. Esse pensamento é a mesma forma de quando você está pegando um GPS. Se você tenta num lugar ruim, o GPS vai te levar para vários lugares errados. Ou se você tenta sozinho, é mais volta ainda. Antes um GPS ruim do que nenhum. Porém, se você pega uma escola boa, é igual você pegar um GPS bom. E aí eles vão te guiar. Primeira aula você aprende saudações. Segunda aula você aprende a falar sobre sua família. Terceira aula, comidas, depois cotidiano, coisas que você realmente usa no seu dia a dia. Pegou? Então, bora para a próxima dica. Terceiro passo, vá para a aula. Muita gente que consegue passar das duas primeiras etapas, que são as mais difíceis, que é dar aquele primeiro passo, se perde nesse terceiro passo, que é ir para a aula. Como assim? Muita gente se matricula no curso, mas não vai para a aula, não faz sentido nenhum. Tipo, você está pagando, você está investindo em você para você não usar. É que nem você chegar numa pizzaria e me ver 2 pizzas. Não vou comer não, só queria pedir mesmo. Tu é besta, é? Então, se você conhece alguém assim, já marca aqui nos comentários para essa pessoa acordar para vir e voltar, legal? Mas assim, não faça isso.
Por que você tem que ir para aula? Basicamente porque se você não vai para aula, não tem como você aprender. Ou seja, digamos que você faz um curso de 60 aulas. Se você vai para 55, você já perdeu pelo menos aí mais ou menos uns 7% do curso. Ou seja, você já não vai ser mais um aluno completo. Você vai ter que se esforçar por fora para acompanhar o que você perdeu. Então, começou a fazer um curso? Vai para aula, segue as aulas certinho, não perde nenhuma aula. Dependendo de onde você estudar, tem a chance de você repor essa aula, ou pelo menos falar com um amigo de sala. Ou se for um curso online, você faz a aula que você quiser, no tempo que você quiser, que é o mais recomendado para que você não perca nunca nenhum conteúdo. Na época que eu fazia inglês, não tinha muito desses cursos online, porque o Master já viveu há um tempinho, né? Então eu tinha que ir presencialmente. Todo dia que eu não conseguia ir por algum motivo, eu já me sentia perdido na aula. Já aconteceu contigo? Você tá na aula, você vê o pessoal falando e você pensa, nossa, nunca mais vou acompanhar. E, infelizmente, esse tipo de coisa acontece com escolas presenciais onde você não consegue repor. Por isso que, se você tem a chance de estudar online, você não passa por esse mesmo problema que eu passei lá atrás, mas fiz dar certo ainda assim, correndo muito atrás e hoje a gente está aqui. Legal? Quarto passo, use o inglês no seu dia a dia. Muita gente começa a aprender a falar inglês, mas eles não usam no dia a dia. E é justamente por isso, na etapa a seguir, que você trava. Por quê? Como que você quer usar algo se você aprendeu e nunca usou? Você vai esquecer. Porque o nosso cérebro, ele consegue gravar até um certo tanto de palavras. Por exemplo, numa aula de inglês, o ideal é que você aprenda de 12 a 20 palavras por aula, que é o que você vai conseguir gravar em média. Porém, digamos que você aprendeu 20 palavras. E aí você não usou nenhuma delas, são 20 informações que você tem aqui que você nunca está usando. Ou seja, quando você for falar, é quase impossível de você lembrar de tudo que você aprendeu. Ou seja, crie estratégias para que você comece a usar o seu inglês mais no seu dia a dia. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de música, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar. Então, quando eu fazia inglês, eu pegava minhas bandas favoritas, que na época era Green Day, Blink-182, entre outras, e ficava cantando as músicas em inglês. Então eu pegava a letra, aprendia as palavras, ficava cantando. Só que eu percebi que eu só sabia aquelas palavras quando eu cantava a música. Por quê? Porque eu não praticava, eu só usava na música. Então eu evoluía, mas nem tanto. Eu comecei a evoluir mais no inglês quando eu comecei a conversar com os meus amigos, ou seja, usar no meu dia a dia mesmo. E aí você me pergunta, mas como que eu vou falar com um amigo se eu não sei nem o básico do básico? E tá aí a grande questão. Não importa se você começou hoje a fazer inglês. Se você já fez uma aula, você já tem o suficiente para começar a falar com alguém. Por exemplo, tem um curso que eu conheço que nele você aprende a iniciar uma conversa em inglês já na primeira aula. Ou seja, você fez essa aula, você já sabe iniciar uma conversa, então você não precisa esperar ficar fluente para começar a usar, porque senão é como se você fosse voltar do zero quando você chegasse no final do curso. E não faz sentido nenhum, não é verdade? Então, aprendeu algum conteúdo, já vai usar. Ah, você perguntar o nome, você cumprimentar. Hi, what's your name? My name is Kleber Santana, and you? My name is Bruno Mars. Yay! Yo! Alright! E aí você vai usando. Por quê? Usou isso com um amigo, usou com outro. Quando você vê, essa parte você sabe de cabeça, sem precisar travar, sem precisar pensar muito, porque você já fixou. Quando que você vai travar agora? Quando você for falar de outro conteúdo. E aí, para você não travar em outros conteúdos, aprendeu o segundo tema da aula? Pratica de novo. O terceiro tema? Pratica. E vai usando no seu dia a dia. Então, a quarta dica é: use o inglês no seu dia a dia. Há várias formas, a gente tem um vídeo aqui em cima, não sei se vai estar aqui no card, primeira vez que eu estou fazendo isso, então talvez vai estar aqui no card, se não vai estar aqui no nosso canal, e você consegue pesquisar algumas formas que a gente explica para vocês de como usar o inglês no seu dia a dia. Último passo, que é o número 5, vá até o fim. Muita gente que começa a fazer um curso de inglês para
ou no começo, ou na metade, ou quase na linha de chegada. Isso acontece por vários motivos e dificilmente é por motivos financeiros. De 100 casos, 2 chega a ser financeiro, 98 é por desmotivação, por estar achando que não está evoluindo, por estar achando que está no mesmo lugar, ou é uma escola ruim que não está ensinando direito, ou o modo que você está usando para aprender você não escolheu certo. Então tem vários motivos. Porém, é importante que para que você chegue até a fluência, você chegue até o fim. E para isso você tem que ter paciência e consistência. Tudo que você for fazer na vida, você não vai evoluir do dia para a noite. É pequenos passos todos os dias, é como se fosse passo de formiga. Você dá um passo, dá outro, aí você olha lá pra frente e pensa, nossa, tá muito longe, mas já tô começando a enxergar o final da corrida. E aí você vai se divertindo, você vai desfrutando cada etapa e vai conhecendo pessoas novas, vai tendo essa sensação de estar aprendendo, de estar chegando mais longe. E quando você chegar mais ou menos no intermediário, é quando a maioria dos alunos se sentem mais travados. Por quê? Quando você não sabe nada e você aprende 10 coisas, você evoluiu 100%. Quando você sabe 10 coisas e você aprende mais 10, você evoluiu agora só 50%. Tá pegando a lógica? Ou seja, quando você não sabe nada e você começa a aprender, fica muito na cara que você está aprendendo, você se sente bem. Caraca, já sei falar isso, já sei falar aquilo. Porém, quando você está no intermediário, se você assistir uma aula que antes podia te dar 100% de conhecimento, uma aula aqui vai te dar 2% de conhecimento a mais. E no avançado, cada aula 1% a mais, porque você já está chegando nas retas finais. Por você evoluir pouco em porcentagem, você tem a sensação de que você não está evoluindo. E isso acaba te desanimando. É que nem eu fazendo academia, ó. Já tô há 6 meses, esse braço parece que não cresce, sabe? Queria fazer um desabafo aqui pra vocês, mas aí parece que não cresce. Parece! Sei que parece! Mas aí eu tava vendo uma edição de foto que o pessoal aqui da LOL fez com a minha foto, eu tava com o braço assim. E na foto anterior de 6 meses atrás eu tava com o braço mais fino, real, mais fino do que tá agora. Você acredita? E agora na foto última que foi editada, eu já tô com o braço um pouquinho maior. Ou seja, consistência. Todos os dias, vai treinando, vai praticando, vai fazendo, que uma hora você começa a ver os resultados. E nisso, você começa a evoluir cada vez mais, até você chegar no momento que você fala inglês fluentemente. E aí, gostou? Se sim, agora eu tenho uma pergunta especialmente para você. Você está pronto para dar o seu primeiro passo rumo à fluência? Você tem vontade de falar inglês fluentemente? Se sim, eu quero te dar um presente. A gente aqui na LOL tem um curso chamado Desafio Inglês 12 Meses, que é o nosso curso completo de inglês. Nele, você aprende a falar inglês do zero à fluência em apenas 12 meses, mesmo se você não souber nada. E o mais legal, por ser um curso online, você consegue aprender no seu tempo livre e sem sair de casa. Massa, né? O presente que eu tenho para você, para que você dê o primeiro passo, é acesso ao curso por 7 dias gratuitos. A gente deixou um link no primeiro comentário para que você possa fazer o seu pedido do curso e testar por 7 dias. Se após os 7 dias você não se identificar, não conseguir aprender, você pode cancelar e esses 7 dias ficam como 7 dias experimentais gratuitos. Legal? Então, minha recomendação é clica agora e dá o primeiro passo, porque ninguém vai lutar tanto por você quanto você mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que essas dicas possam te ajudar cada vez mais no seu dia a dia e deixa nos comentários como que você faz para estar estudando, quais dúvidas que você tem para a gente estar te respondendo nos próximos Café com Master. E envie esse vídeo para um amigo que você acha que está precisando destravar o inglês, mas não sabe como fazer. Esse vídeo com certeza vai ajudar ele e é uma forma que você tem para mostrar pensei em você. Legal? Então, kisses and I see you guys next time. See you later. Bye.